Vou continuar a te mostrar como assistir Netflix pode te auxiliar a fazer a melhor redação da sua vida. E olha só, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, tem um card passando aqui em cima, em algum lugar, para que você possa assistir a primeira parte e já conectar para vir para essa segunda que vai ser demais. Eu sou o professor Lego Fontes e vou te auxiliar a fazer a melhor redação da sua vida. Se a redação ainda é um problema para você, pode ter certeza que com o nosso canal você vai começar a evoluir e finalmente fazer com que a redação seja uma aliada em busca da aprovação. E olha só, na primeira parte eu mostrei como o filme/documentário The Social Dilemma, o dilema das redes sociais, podem virar tema de redação. Afinal de contas é um documentário extremamente polêmico, porque traz informações que até então era desconhecida por boa parte do público, que é usuário das mídias sociais e também de tudo que envolve a internet. E também mostrei como esse conteúdo desse documentário, desse filme/documentário, pode ser ampliado para livros, filmes, música, enfim, para diversas outras questões que tratam, inclusive, do mesmo tema, tá? Galera, é o seguinte, nós vamos ver agora quais são as abordagens que podem virar tema de redação, porque na verdade a pergunta da galera, a pergunta do milhão é: qual vai ser o tema da redação desse ano? Principalmente no Enem. No Enem a galera fica sempre tentando adivinhar o tema da redação, sempre tentando fazer uma projeção do que vai ser o tema para que exista a preparação anterior. Eu sempre digo o seguinte: professores de redação não trabalham com adivinhação. Eles trabalham com projeções em cima de possibilidades e, evidentemente, com muito treino. Eu sempre digo também que não adianta saber com antecedência o tema da redação. Você tem que se preparar com muito treino, com muita prática. Então, não perca tempo tentando adivinhar o tema, porque não adianta saber o tema e não saber o que fazer, não ter repertório, não ter praticado, não saber as competências de correção. Isso é muito importante. Não ter lido o edital. Então, é importante primeiro que você percorra o caminho para depois pensar no tema. No entanto, quando você observa esse filme/documentário, e eu sempre estou utilizando esse termo porque, na minha opinião, ele é mais que um filme. Ele é um documentário que está disponível lá no Netflix. Então, eu percebi uma série de abordagens que aparecem nesse filme e que podem virar tema de redação. Já mostrei, inclusive, como isso já apareceu no Enem em outras oportunidades, em 2011, 2014 e 2018. Lembrando, o Enem não repete temas, ele repete eixos temáticos. Nesse caso, qual seria o eixo temático aqui? A questão da tecnologia, ok? Então vamos lá. Galera, ele fala no documentário que essa questão de induzir o usuário a comprar, inclusive muita gente acha que as redes sociais são gratuitas, né? E aí aparece uma frase nesse documentário, que inclusive é uma frase que está aqui do Andy Lewis, que é jornalista americano, que ele diz o seguinte: se você não está pagando por o produto, ou se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então, nesse documentário mostra muito claramente como as mídias sociais buscam a monetização através da publicidade. Inclusive, muitos profissionais e muitas empresas utilizam esses canais como talvez a única fonte de publicidade, inclusive eu. Eu utilizo as mídias sociais como canais de publicidade para o meu trabalho. Então, se livrar disso é muito difícil. Inclusive, eles tratam disso lá nesse filme. Lembrando que o filme tem em torno de 1h30, 1h35 de duração. Então, quais são as abordagens que eu percebi que aparecem lá, que são abordagens realmente muito fortes? Primeiro, as formas históricas de publicidade. E eles falam que essa questão de induzir o usuário a comprar ou a fazer o que eles querem é algo muito antigo. Veio lá do jornal, veio lá da televisão. A televisão é essa fonte muito forte. E agora, através da internet, principalmente das mídias sociais. Eles tratam da questão da falsa popularidade, fala dos digitais influencers, por exemplo, em que eles falam desse termo, né, uma falsa popularidade que as pessoas buscam, né, segundo eles. E até que ponto vai a influência dos digitais influencers? Essa pode ser uma abordagem de redação, por exemplo, tratando dos digitais influências. Inclusive, eu recomendo que você assista esse vídeo, dê a pausa e vá para o caderno de registro. Outro lance muito importante é que você desça um machado no like
e inscreva-se no canal para que você possa receber sempre notificações de vídeos novos que podem te ajudar a evoluir na sua produção de texto. Então, também ele trata de um assunto muito importante, de um conteúdo muito importante, que tem influência direta dentro das mídias sociais e que elas provocam, isso seria uma relação de causa e efeito, que é a questão da saúde mental. Galera, a saúde mental foi muito cotada para a prova do Enem do ano passado, tá? Do ano de 2019. Já caiu em diversas outras provas falando sobre saúde mental. Inclusive lá no filme, traz muitos gráficos e dados falando sobre depressão e suicídio. O que essa chamada geração Z, né? Que é essa geração mais atual, chamada geração Z, que já foi praticamente, nasceu dentro desse processo de mídias sociais, da internet como principal eixo de cultura e sociocomunicativo, como essa geração tem se comportado, né? Inclusive tem lá uma parte do filme que fala exatamente da família que tenta jantar sem o celular, sem o smartphone, tranca numa espécie de cofre, né, que só abre com 1 hora depois, e uma das garotas, que é a mais jovem, a filha, ela simplesmente não consegue, ela quebra aquele pote que eles colocam lá e leva o celular embora. E sobe pro quarto, enfim, causa ali todo um desconforto naquele jantar, que eles queriam conversar entre eles, mas que isso não foi possível. Então, gera a questão da depressão, né, por conta de não alcançar aquilo que se quer dentro da mídia social, e, é claro, o suicídio seria uma consequência da depressão. Então, você tem uma espécie de reação em cadeia, né? As mídias sociais, a depressão oriunda disso, né, do uso inadequado das mídias, e, como consequência, o suicídio. Então, saúde mental é uma abordagem muito possível para provas como o Enem, por exemplo, e diversos vestibulares e concursos, ok? Também, galera, uma abordagem muito forte nesse documentário, que também já foi cotado para cair, inclusive no Enem, é a questão das fake news. Que, inclusive, eles falam lá da questão do algoritmo, né? Que é aquela criação dessas pessoas que são pagas para trabalhar e para criar isso. Fala, inclusive, o seguinte, a fake news que é disseminada e que às vezes é tratada como verdade, né? Inclusive, dentro desse processo, ele diz o seguinte, que o algoritmo não tem um juízo de valor do que é verdadeiro e do que é falso. Ele traz para você aquilo que você mostra para ele que você quer. Então, por exemplo, vamos lá, no meu Instagram eu gosto de basquete, de futebol, de literatura, de filme, enfim. Então, o algoritmo vai trazer para mim aquilo que eu mostrei para ele que eu quero. Então, ele não está ali para trazer um juízo de valor do que é certo ou do que é errado, do que é ético e do que é antiético. Um robô não tem essa noção, essa capacidade de discernimento que nós temos, até porque a ética é uma convenção social. É uma convenção social do que é ético e do que é antiético, assim como a moral. Então, a grande questão das fake news, que inclusive eles citam as eleições no Brasil, as eleições nos Estados Unidos, como isso tem influenciado a polarização, esse acirramento que tem ocorrido no mundo. Inclusive, eles colocam como consequência, como efeito, essa ignorância, que quer dizer falta de conhecimento, a partir desse acirramento trazido pelas mídias sociais, ou pelo uso delas. Então, assim, é uma abordagem bem possível, fake news. É uma abordagem muito possível que você pode agregar ao seu texto dados trazidos por esse filme. E também, galera, a questão que é central dentro desse documentário é justamente os princípios éticos, tá? Os princípios éticos, que inclusive já foi tema do Enem em 2019, né? Que é o indivíduo frente à ética nacional. Ética já foi uma abordagem do Enem, mas tratava muito mais da questão política, né? Mas esse documentário falava muito da questão de ética, né? Inclusive já houve depoimentos até do próprio Mark Zuckerberg, que é o dono proprietário do grupo Facebook, sobre a questão da ética, né? Se existe uma ética dentro desse processo. Inclusive os criadores, né, que estão meio que denunciando aquilo que ocorre, eles dizem o seguinte, as intenções quando nós criamos foram boas, mas o monstro foi criado, né? Um monstro foi criado. E no final, como a gente sabe, o que é que determina tudo isso? O lucro. O lucro, ele é o determinante de todo o processo. É o lucro que faz com que toda a engrenagem seja movida. No final das contas, tudo isso que ocorre é para gerar lucro, que é um pressuposto central
do capitalismo, abordado por Adam Smith, abordado por Marx, por exemplo. Então, perceba que o lucro acaba sendo o centro do processo. E é claro que o lucro, por vezes, não se importa com ética, ou com o que ele vai causar. Aquela questão que o Maquiavel falava, né? Que os fins justificam os meios. Então, qual é o fim de tudo? O lucro. E galera, perceba que como consequência, eles são bem apocalípticos, né? Então, o próprio diretor de monetização do Facebook, ele fala o seguinte, que pode provocar, num curto prazo, no médio prazo, uma guerra civil. Esse acirramento através das mídias sociais. Ele fala de guerra civil, inclusive fiquei muito assustado, né? Porque quando se fala de guerra civil, é algo realmente a ser pensado, a criar reflexões. Fala da questão de problemas existenciais, né? Que as pessoas, na verdade, não vão... eu acho que chegará o momento, né? Que elas não saberão de fato quem são ou o que elas estão fazendo, né? A questão da ignorância provocada por tudo isso, né? Da falta de conhecimento provocada, de ter a mídia social como única fonte de informação ou de aceitar aquela notícia que vem para você como verdade absoluta. Inclusive lá tem um trecho que eles colocam no Google. Quando você digita algo no Google, o Google vai trazer aquela informação de acordo com a tua localização no mundo. Ele utiliza inclusive aquecimento global, né? Como palavra-chave ali, né? Como palavra-chave de busca. Em algum lugar do mundo, aquecimento global é mito. Aquecimento global existe. Aquecimento global não existe. Então quer dizer, é algo que tem que ser pensado, tem que ser refletido, né? E aí eles falam muito da questão que há uma criação de distopia, por exemplo. Esse livro que eu citei para vocês é uma distopia, né? Que é o contrário da utopia. O que é a utopia? Seria o mundo perfeito. O que é a distopia? É o mundo apocalíptico, que é basicamente o que eles estão colocando, e aí são muitas pessoas que trabalham no Google, no Pinterest, no Facebook, no Instagram, nesses grupos todos, no Twitter, enfim, no YouTube. Então, assim, eles falam exatamente da criação de uma distopia, que nós estamos começando a viver uma distopia, que é esse mundo apocalíptico, por exemplo, trazido pelo George Orwell, ok? Então, basicamente, é isso. No entanto, no final, alguns deles deixam meio que uma mensagem de esperança. Após trazer todo esse apocalipse pode ser provocado por essa questão das redes, eles trazem aí uma proposta, uma ideia de perspectiva de futuro. Que eu posso pensar e associar isso ao Enem, né, que seria a competência 5 de correção da redação, que seria a proposta de intervenção. E eles propõem algumas coisas. A taxação dessas grandes empresas, desses grandes grupos, na verdade, né? Uma taxação elevada, para que exista ali um padrão ético. A questão da regulamentação, né? Que seria tentar regular aquilo que é ético, aquilo que não é ético. Isso é claro, né? Dentro de um padrão. Existir uma regulamentação, existirem leis, porque, por exemplo, hoje no Brasil, as leis para a internet ainda são muito frágeis. São muito difíceis de ser cumpridas, até porque, como eles falaram, a lei não acompanha a evolução das redes. Então, as leis elas ainda são muito ultrapassadas com relação ao que vem acontecendo. Então, esse é um ponto. E também, galera, a escola e a família têm que trabalhar juntas na ideia de educar as pessoas tendo em vista isso que foi colocado. Então, inclusive, o artigo 205 da Constituição fala de que a educação é dever do Estado e da família. Então, é preciso que as famílias e as escolas trabalhem juntas, né? Principalmente trazendo disciplinas nas escolas como a educação tecnológica, por exemplo, lá desde o Fundamental 1, e as famílias também ajudando nesse processo, porque evidentemente se ele tiver uma educação escolar boa e a família não auxiliar, automaticamente teremos aí uma série de problemas para ter o entendimento correto desse processo e para que as consequências de tudo isso não sejam consequências drásticas. Esse é um ponto fundamental. Então, isso tudo que eu falei, essa ideia de repertório, se nós pensarmos no Enem, entra como competência 2, que é a ideia de aplicação de outras áreas do conhecimento na redação, para a construção de um repertório sociocultural produtivo. Isso seria competência 2. Se você pensar em outras provas, é a ideia de repertório, né? Como a prova, por exemplo, a prova da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, que é aqui da minha cidade, ela fala exatamente de quê? Criatividade e originalidade, o que seria basicamente essa aplicação de outras áreas do conhecimento. Então, galera, o que eu trouxe para vocês foi exatamente essa busca por assistir algo e agregar muitas coisas nesse filme, nessa série, nessa música que você ouviu,
e a partir disso você possa efetivamente construir um repertório e absolutamente não temer qual vai ser o tema da redação, porque quando você se prepara da forma correta, o tema da redação, pouco importa, você terá repertório suficiente para tratar. E eu vou fechar o nosso papo dizendo o seguinte: há texto em todos os lugares. Então tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente pode virar uma proposta de redação e pode ser utilizado como repertório para que você possa construir um texto de alto desempenho e, evidentemente, produzir a melhor redação da sua vida. E essa é a nossa missão aqui no canal. Não esqueça de deixar o like, de comentar e de se inscrever no canal, indicar para a galera, jogar aí nos seus grupinhos de WhatsApp, para que a galera possa ter acesso a um conteúdo relevante, beleza? Um abraço a todos, vamos para cima deles.